físico e engenheiro Nicholas Leonard Sadiq, não sei como falar isso, enfim, Carnot, em seu trabalho Reflexões sobre a Potência Motriz do Fogo, concluiu que as máquinas térmicas ideais, podem atingir um rendimento máximo por meio de uma sequência específica de transformações gasosas que resultam num ciclo, que hoje a gente chama de ciclo de Carnot, em homenagem a ele ter escrito isso, né? Eu imagino que na época ele não chamasse de ciclo com o próprio nome dele. Mas enfim, eu não li esse livro na íntegra, né? Não posso dizer. Conforme ilustra a figura a seguir. Então, lembrando, a gente acabou de falar na aula, né? 2 adiabáticas alternadas de 2 isotérmicas. Tudo bem? Aí ele lembra, né, que a área sobre as curvas, a área aqui no meio do negócio é o trabalho, e, enfim. A partir dessas informações, conforme mostrado no gráfico, P por V, analise as afirmações a seguir. Então, vamos lá. Ao iniciar o ciclo, a gente tem uma expansão isotérmica. Então, de 1 para 2 é uma expansão porque o volume está aumentando, isotérmica porque a temperatura se mantém constante. A variação de energia interna do gás é igual a QQ e o trabalho é positivo. Então, primeira coisa, se a expansão é isotérmica não muda de temperatura. Se não muda de temperatura, não muda a energia interna. Então, não tem variação de energia interna. Se é isotérmica, a variação de energia interna é zero, e não igual a QQ. Então, tá errado. A variação de energia interna é zero. A parte do trabalho até estava certo, porque se ele está expandindo, o volume aumenta. Se o volume aumenta, o trabalho é positivo. Então, a parte do trabalho ser positivo, ele usa W de work, caso vocês não tenham compreendido esse W aqui. É a mesma coisa que aquele nosso tal. É positivo, então essa parte seria certa. Mas a outra tá errada, então de todo jeito tá errado. Segundo. Eu já vou deixar a setinha ali de dica. Na segunda etapa do ciclo, que é a expansão adiabática, de 2 para 3, adiabática, não há troca de calor, embora o gás sofra um resfriamento, pois ΔU igual a menos trabalho. Então, vamos pensar. Primeira coisa, o que é uma expansão adiabática? A adiabática não troca calor, certo? E o que isso significa? O Q é igual a zero. Se a gente aplicar isso na primeira lei da termodinâmica, o Q é zero, T e W é a mesma coisa, né? Por isso que eu coloquei as duas opções. Então, se o Q é zero, ele vai sumir dali, vai ficar que ΔU igual a menos W, certo? Então, se a gente tem uma expansão, de fato a gente tem, do 2 para o 3 o volume aumentou. Se a gente tem uma expansão, o trabalho é positivo. Se o trabalho é positivo, mas aqui tem um menos, mais com menos vai dar menos. Então, o ΔU vai ficar negativo. Se o ΔU é negativo, significa que a temperatura diminuiu. E, de fato, diminuiu. Ele foi para essa isotérmica de cima, saiu da isotérmica de cima e veio para a isotérmica de baixo. Então, certinho, a afirmação 2 está bonitinha. Na compressão adiabática de 4 para 1, então é essa parte aqui, em azul, a última etapa do ciclo, o trabalho realizado sobre o gás corresponde à variação da energia interna nessa etapa e a um aquecimento. Então, de novo, adiabático a gente volta exatamente para a situação da afirmação 2. O que muda? Em vez de ter um resfriamento, a gente vai ter um aquecimento, porque em vez de ser expansão, é uma compressão. Então, o volume está diminuindo, isso significa que o trabalho vai ser negativo. Se vai ser negativo, vai ficar menos com menos, vai dar mais. Então, a variação da energia interna é positiva, isso significa que a temperatura aumenta. Então, a 3 está perfeito. 4. O trabalho útil realizado pela máquina no ciclo de Carnot é igual à área, ou, de outro modo, é dado por Q quente menos Q frio. Então, lembra, Q quente é igual a Q frio mais o trabalho. Se a gente isolar o trabalho, fica Q quente menos Q frio. Então, certinho. E trabalho em um gráfico de P por V, em um diagrama de P por V, é a área, no caso de trabalhos em ciclos, é a área dentro do ciclo, né? Então, de novo, perfeitinho, bonitinho. E última, o rendimento de uma máquina térmica ideal pode atingir até 100%, pois o calor cedido para a fonte fria pode ser nulo. Meu Deus, não, né? Isso é tudo o que a segunda lei da termodinâmica diz que não pode acontecer. 100% jamais. Então, essa está errada. Estão corretas as 2, 3 e 4. Letra C.